Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, onde a gente está tratando agora dos conteúdos de Química que mais são cobrados na segunda fase da Unesp. A gente vai falar hoje de Química Orgânica 1. Na Química Orgânica 1, eu vou relembrar junto com vocês das funções orgânicas e da isomeria. No final desse bloco de revisão para a Unesp, a gente vai ter aula de Orgânica 2, onde a gente vai fazer aí um grande resumão das principais reações orgânicas que podem ser cobradas aí na sua prova. Lembrando que a segunda fase da Unesp apresenta 3 questões de química, geralmente uma de química geral, uma de físico-química e uma de química orgânica, isso mesmo. Então a gente vai começar lá do zero, lá dos nossos hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que apresentam em sua estrutura apenas átomos de carbono e hidrogênio. Por isso o nome hidrocarbonetos. Eles têm essa fórmula geral aqui, ó, CXHY. CXHY é a fórmula geral de um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbonos e hidrogênios. A gente pode dividir ou subdividir os hidrocarbonetos em alcanos, alcenos e alcinos. E a diferença entre alcano, alceno e alcino é a ligação. Qual é o tipo de ligação que se estabelece entre os átomos de carbono? Nos alcanos, as ligações são todas elas ligações simples ou ligações do tipo sigma. Tá certo? Ligações do tipo sigma. Acho que o meu sigma aqui não ficou muito bonitinho, não. Então vamos refazer aqui, ó. Ligações do tipo sigma, tá certo? Nos alcenos eu tenho uma ligação dupla, ou seja, entre 2 carbonos eu vou ter uma ligação sigma e uma pi. Já os alcinos, eles vão apresentar uma ligação tripla entre carbonos. Então, além da ligação sigma, eu ainda tenho 2 ligações pi entre os carbonos. E essa condição, ligação simples, uma dupla ou 2 ou uma tripla, isso faz com que mude a fórmula geral. Todo alcano que se preza tem a seguinte fórmula geral, CnH2n mais 2. Por exemplo, se eu falar assim, olha, um alcano tem 5 carbonos. Quantos hidrogênios ele vai ter? 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Então é o C5H12. Já se eu te falar que um alceno tem 5 carbonos, ele vai ter 10 hidrogênios. Se eu te falar que um alcino tem 5 carbonos, ele vai ter 8 átomos de hidrogênio. Então é bacana você lembrar dessas fórmulas gerais, elas acabam te ajudando em exercícios de balanceamento, quando a gente fala na combustão de um composto orgânico. Então é bacana você lembrar dessa ideia, ó. Cn mais 2, 2 menos 2. Olha só, de alcano para alceno diminuem 2 hidrogênios, de alceno para alcino diminuem mais 2 hidrogênios. Aqui está agora o nosso grande resumão das principais funções orgânicas. Pessoal, você vai precisar identificar a função orgânica numa questão, quer seja de segunda fase, quer seja de primeira fase. Mas no momento lá, o cara vai te pedir para identificar uma função. Pelo amor de Deus, o que você vai procurar quando ele manda você identificar a função? Você vai procurar o átomo que não é nem carbono nem hidrogênio. Você vai procurar o átomo, em primeiro lugar, olha para mim, oxigênio, e em segundo lugar, nitrogênio. Então, olha só, se você encontrar um oxigênio, como por exemplo aqui, ó, você viu que esse oxigênio está ligado num hidrogênio? O nome desse grupo aqui é hidroxila. Então, se você tiver um composto que tem uma hidroxila ligada em um carbono saturado, ó, em um carbono saturado, o que é um carbono saturado? É um carbono que só faz ligação simples, tá certo? Um carbono saturado é um composto que só faz ligações simples. Qual é a função que você tem? Você tem a função orgânica álcool. Então, se tiver hidroxila ligada em um carbono saturado, função orgânica álcool. Se essa hidroxila estiver ligada num carbono insaturado, você tem a função enol, mas o enol é instável e se transforma em aldeído ou cetona. É só você voltar lá nas aulas anteriores e a gente fala sobre isso. Agora olha para cá, quem que é esse cara aqui? É a hidroxila. Não está mais ligado em um carbono saturado, está ligado em um anel aromático. Hidroxila ligada em anel aromático, vamos lembrar o que é o anel aromático? É aquela estrutura assim. Lembra dele? Olha só, então se eu tiver uma hidroxila ligada em um anel aromático, eu não tenho mais um álcool, eu tenho um fenol. Cuidado, essa é uma das funções que mais a galera se confunde em prova, porque vê lá um OH, já acha que é álcool.
Calma, vê onde esse OH está ligado. Se tiver ligado em um carbono saturado, é álcool mesmo. Se tiver ligado em um aromático, é um fenol. Tudo bem? Agora a gente vai entrar num outro grupinho, numa outra característica, uma outra coisa muito importante. Quando a gente tem o carbono ligado, uma dupla ligação com oxigênio. Então a gente chama isso de C-O. O nome deste pedacinho aqui, ó, que eu vou circular aqui para vocês, o nome deste pedacinho aqui é carbonila. Olha só. Então, se eu tiver uma carbonila e um hidrogênio ligados num carbono, então tem COOH. Aqui esse R pode ser tanto carbono como hidrogênio, tá? Não faz diferença. Ó, se eu tiver COOH, ou seja, se eu tiver uma carbonila na ponta da molécula, eu tenho a função orgânica chamada de aldeído. Então você olhou para sua estrutura, tem COOH na ponta, COOH, acabou, já é um aldeído. Agora, se essa carbonila tiver entre dois carbonos, ó, a carbonila está entre dois carbonos, aí você tem uma outra função orgânica, que é a função orgânica cetona, tá certo? Carbonila entre dois carbonos, você tem uma cetona. Agora a gente vai juntar tudo. Eu não falei da carbonila? Eu não falei da hidroxila? Se eu juntar os dois, eu tenho uma carboxila. E olha só, carbonila com hidroxila, eu tenho uma carboxila. E a carboxila é a função orgânica característica, adivinha de quem? Dos ácidos carboxílicos. Olha só que interessante, a carboxila está no ácido carboxílico, muito simples. Como que eu identifico, professor? Muito simples. Olha para o final da molécula, COOH, vai estar sempre na ponta da estrutura. Olha para cá, o que isso aqui está aparecendo? Ó, COC. Eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Nesse caso, eu tenho aqui o oxigênio deixando esta cadeia heterogênea. Então eu tenho aqui uma cadeia heterogênea onde o heteroátomo de oxigênio está entre dois carbonos. A gente tem um nome característico para essa função. Essa função a gente chama de éter. Olha só que louco. Agora a gente vai dar uma misturada. Tem carbonila e tem o oxigênio entre dois carbonos. Como é que a gente chama essa função? A gente chama de éster. Então, essa função, você vai procurar o quê? Achei a carbonila. Peraí, achei a carbonila. Será que é uma cetona? Olha para o lado. Tem carbono? Tem. Olha para o outro. Tem carbono? Tem. É cetona. Achei a carbonila. Olha para um lado. Tem carbono? Tem. Olha para o outro. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio. É um aldeído. Achei a carbonila, olha para um lado, tem carbono? Tem. Olha para o outro, tem uma hidroxila, ácido carboxílico. Olha para a carbonila, para cá, carbono, para cá, oxigênio. Depois do oxigênio, um carbono, então você tem um éster. A função éster, ela tem este grupo funcional característico. Carbonila ligada num oxigênio que está ligado em outro carbono, tá bom? Olha aqui, eu tenho aqui um NH2 e um carbono. Essa função é derivada da amônia, que é o NH3, né? Então essa função é a amina. E a última função que eu vou relembrar com vocês é essa aqui, ó. Vou juntar tudo, a carbonila com o nitrogênio, ó, carbonila, e do ladinho já tem um nitrogênio, então a função orgânica que você tem é a função amida. Lembrando que carbonila, do lado um nitrogênio. Não é carbonila, carbono, e depois tem um nitrogênio, não. Carbonila, do lado já tem um nitrogênio, então você tem uma amida, tá certo? Olha só, então a gente relembrou primeiro os compostos mais simples, que são os hidrocarbonetos, e depois a gente relembrou todos os nomes das funções com os grupos funcionais. Hidroxila ligada em carbono saturado, álcool. Hidroxila ligada em aromático, fenol. Carbonila ligada em hidrogênio no final da estrutura, aldeído. Carbonila num carbono secundário, cetona. Carbonila com hidroxila no mesmo carbono, ácido carboxílico. Um heteroátomo, uma cadeia heterogênea com oxigênio e entre dois carbonos, eu tenho um éter. Carbonila com oxigênio e carbono, eu tenho um éster.
Carbono com nitrogênio derivado da amônia, NH2, NH ou o próprio N, com ligaçãozinha simples com carbono, eu tenho amina. Carbonila e do lado um nitrogênio, eu tenho amida, tá certo? Agora eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu volto para falar um pouco sobre isomeria. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, a gente vai discutir com vocês agora os conceitos relativos à isomeria. Então vamos lá, o que é isomeria? Iso significa mesmo, mero significa parte. Então isomeria, fazendo uma tradução livre, significa compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Porém, esses compostos que apresentam a mesma fórmula molecular podem se diferenciar por diversos aspectos. E aí a gente divide a isomeria em isomeria plana, que é aquela que você enxerga com o desenho da molécula na lousa, e a isomeria espacial. Na isomeria espacial, você tem que imaginar como os átomos estão dispostos na molécula, porque isso vai alterar o tipo de isomeria. Então a gente tem isomeria plana, que acredito que seja mais simples, e a isomeria espacial. Na isomeria espacial, a gente tem a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Nessa lousa, eu vou tratar de alguns aspectos da isomeria plana com vocês e da isomeria geométrica na próxima lousa, isomeria espacial e um exercício aí pra gente matar a aula, beleza? Vamos lá, isomeria plana, mesma fórmula, porém alguma coisinha vai estar diferente na estrutura plana da substância. E o que pode estar diferente? Por exemplo, a função. Eu posso ter dois compostos com funções distintas. Eu vou dar uma dica para vocês que isso vai ajudar bastante na hora de resolver exercício. Quais são as funções que podem apresentar isomeria? Eu posso destacar aqui para você que um aldeído, ele pode ser isômero de uma cetona. Um aldeído e uma cetona é um bom exemplo. Outro parzinho de compostos que geralmente vão apresentar isomeria é um álcool e um éter. Também podem apresentar isomeria. E um outro conjunto aí de substâncias, de funções que podem ser isômeras, eu posso falar aí de um ácido carboxílico e de um éster. Porque essas funções apresentam grupos funcionais parecidos, carbonila e carbonila. Aqui eu não tenho dupla, aqui eu também não tenho dupla. Aqui eu tenho dois oxigênios e aqui também. Então, a grosso modo, as funções que podem apresentar isomeria são essas: aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster e álcool com éter. Agora, tem um tipo especial de isomeria que as substâncias apresentam funções diferentes, mas que eu não vou chamar de isomeria de função, eu vou chamar de tautomeria. É quando eu tiver um enol em equilíbrio com um aldeído, e aí eu chamo isso de equilíbrio aldoenólico, ou quando eu tenho um enol em equilíbrio com uma cetona. A gente mostra para vocês o mecanismo dessa formação, né? Na verdade dessa conformação, que é do enol virando uma cetona ou do enol virando um aldeído, na aula que a gente tratou desse assunto aí nas primeiras aulas de funções orgânicas lá no bloco 3, tá certo? Beleza, então se as funções forem diferentes, ele pode ser isômero de função, basicamente são essas as relações que você vai fazer, ou então ele pode ser um tautômero, sempre enol com aldeído ou enol com cetona. Eu ainda posso ter isomeria de cadeia, ou seja, a função é a mesma, o que diferenciou foi só a cadeia. De repente eu tenho uma cadeia aberta, uma fechada, uma normal e uma ramificada. Então aqui a função é a mesma, mas a diferença está na cadeia. Por exemplo, eu posso ter aqui um composto assim, que eu tenho 4 átomos de carbono, uma cadeia normal, e aqui eu posso ter os mesmos 4 átomos de carbono, porém numa cadeia ramificada. Tá certo? Pode existir também a isomeria de posição. A isomeria de posição é como se fosse mais ou menos isso aqui, Eu tenho este composto, onde o grupo funcional está no carbono de número 1, aqui no caso seria o butano 1-ol, mas eu posso ter também essa substância aqui, onde o grupo funcional está no carbono 2. Então o que mudou aqui? Mudou simplesmente a posição do grupo funcional. Professor, só o grupo funcional pode mudar de posição? Não, meu querido aluno, minha querida aluna. Grupo funcional pode mudar de posição,
insaturação pode mudar de posição e ramificação pode mudar de posição. E aí você deve estar pensando, não é, professor, mas o heteroátomo não pode mudar de posição? Lógico que pode, mas aí é um caso tão especial que a gente dá outro nome. A gente chama de metameria. Metameria é quando o heteroátomo está mudando de posição. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, essa molécula aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o éter dietílico. Vocês estão vendo que o heteroátomo de oxigênio está entre dois átomos de carbono. Então tem carbono, 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 carbono. Só que eu poderia mudar a posição dele. Ele poderia estar assim, olha só para cá. Olha só, eu continuo tendo os mesmos 4 átomos de carbono, porém aqui eu tenho para a esquerda 2 carbonos, para a direita 2 carbonos. Aqui eu tenho para a esquerda 1 carbono, para a direita 3 carbonos. Então, é interessante você ver que aqui mudou a posição do heteroátomo. Mas o heteroátomo não é um átomo qualquer, é um átomo especial. Por isso a gente dá um nome especial de metameria para este tipo de isomeria plana. Você está percebendo que aqui eu estou comparando sempre 2 compostos. Sempre 2 compostos. Agora tem o tipo de isomeria, que é o nosso caso de isomeria espacial, que um composto só, dependendo da posição dos átomos que eu ligo, eu já consigo ter isomeria. É a isomeria chamada de isomeria espacial. A gente começa com a isomeria geométrica. E o que uma molécula precisa ter para apresentar a isomeria geométrica? Ela precisa ter, em primeiro lugar aqui, ou uma dupla entre carbonos, ou precisa ser uma molécula cíclica. Agora, só isso já basta para ter isomeria geométrica? Negativo. Eu preciso ainda ter, além da ligação dupla entre carbonos, cada carbono da dupla, ou seja, cada um desses carbonos precisa apresentar ligantes diferentes. O que significa isso? Vocês estão vendo que eu escrevi aqui um R4? Esse R4 que está no carbono da esquerda tem que ser diferente do R3. Uai, só isso? Não. E, ó, não é ou, é e. Então R4 tem que ser diferente de R3 e R1 tem que ser diferente de R2. Professor, mas se o R1 e o R4 forem iguais? Não tem problema nenhum. Tá escrito R1 diferente de R4 aqui? Não. Tá escrito R4 diferente de R3 e R1 diferente de R2. Certo ou não? Se essa condição for atendida, ou seja, ter uma dupla entre os carbonos e os 2 ligantes de cada um dos carbonos forem diferentes, eu tenho isomeria geométrica. Essa isomeria, ela pode ser chamada de isomeria cis ou de isomeria trans. O composto pode ser o composto cis ou trans. Quando que ele vai ser o cis? Eu peguei um exemplo aqui. Eu estou desenhando aqui o but2eno. Vocês estão percebendo que aqui eu tenho carbono, carbono, carbono e carbono. Os hidrogênios estariam aqui, concorda comigo? Desses 2 átomos de carbono da dupla aqui. Então vamos analisar este carbono aqui, ó, da esquerda. Tem um CH3 ligado nele e tem um H. São diferentes, não são? Atendi essa condição. Aqui o CH3 é diferente do H. Atendi essa condição, não atendi? Então eu tenho isomeria geométrica. Agora a gente vai passar um traço aqui próximo da dupla. Você percebeu que os 2 hidrogênios que são iguais ficaram para o mesmo lado desse traço que eu passei? Pois é, esse é o composto cis, quando eu tenho os 2 ligantes iguais do mesmo lado. Olha que diferença aqui. Olha só, o mesmo but2eno, porém eu desenhei ele de uma forma diferente. A princípio, você foi só um desenho. Negativo. Carbono, carbono. Aqui eu tenho carbono e carbono. Olha só para onde está o meu hidrogênio aqui e olha para onde está meu hidrogênio aqui. Vamos passar aquele tração esperto aqui, ó. Olha só, o hidrogênio, os iguais ficaram em lados opostos, ficaram na transversal. Por isso que esse é o isômero trans. Professor, só isso? Esse eu já entendi. Agora vamos para os compostos cíclicos. Olha só, eu tenho aqui um ciclo com 3 carbonos.
eu vou olhar sempre, eu vou buscar neste ciclo dois átomos de carbono que tenham ligantes diferentes. Lógico que eu não estou pensando no ciclo, eu estou pensando fora do ciclo. Então olha só, esse carbono, vou pegar esse aqui para analisar, tá bom? Ó, esse carbono, dentro do ciclo, ele está ligado em dois carbonos, mas eu não estou olhando mais para dentro do ciclo. Agora eu vou olhar para fora, ele não está ligado aqui no R3 e no R4? Qual seria a condição aqui, ó? R3 diferente de R4 e o outro carbono tem que ter o quê? O meu R1 diferente do meu R2. Então, olha só, para ter isomeria geométrica em compostos cíclicos, dois carbonos do ciclo tem que ter dois ligantes diferentes e estes ligantes não podem ser iguais entre si, ou seja, os ligantes deste carbono não podem ser iguais entre si, assim como os ligantes deste carbono não podem ser iguais entre si. Professor, mas o R4 pode ser igual ao R1? Como eu disse aqui atrás, pode. Não está dizendo que R1 e R4 têm que ser diferentes. Eu estou dizendo que o meu R4 e o R3 têm que ser diferentes, assim como R1 e R2. Professor, eu quero ver um na prática. Olha aqui, ó, o nosso 1,2 dimetilciclopropano. Perfeito. Onde eu vou passar o traço, professor? Você vai primeiro localizar o carbono que tem dois ligantes diferentes. Olha só, aqui eu tenho um CH3 e um H, aqui eu tenho também um H e um CH3. Olha só que maravilha. Tenho dois ligantes diferentes em cada um dos carbonos. Professor, mas e o de cima lá? Esse aqui não tem dois ligantes diferentes, porque ele está ligado em dois hidrogênios. Tá certo ou não? Então vamos lá. Vamos passar o tracinho aqui, ó. Passa a varinha aqui, ó. Você percebeu que os hidrogênios, os iguais, estão do mesmo lado? É o composto cis. Faz a mesma coisa aqui, ó. Passou. Onde está o hidrogênio? Ah, um hidrogênio meu está aqui, o outro hidrogênio meu está aqui. Olha, eles estão em lados opostos. Então esse é o isômero trans. Então isomeria geométrica, compostos que têm dupla entre carbonos ou compostos cíclicos. O que tem que acontecer? Dois ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla, dois ligantes diferentes em dois carbonos do ciclo. Ligantes iguais para o mesmo lado, cima ou baixo, isômero cis. Ligantes iguais em lados opostos, isômero trans. Beleza? Eu vou dar uma licencinha para voltar com isomeria ótica e exercício. Fala galera, voltamos agora com a nossa última lousa dessa nossa primeira aula de revisão de orgânica, a aula de orgânica 1, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria ótica. Os compostos que apresentam isomeria ótica, eles têm a capacidade de desviar a luz plano polarizada ou para a esquerda ou para a direita. Quando o desvio da luz plano polarizada for para a direita, você tem o isômero dextrógeno. Quando for para a esquerda, você tem o isômero levógeno. E o que faz uma das características, uma das possibilidades para haver esse desvio da luz plano polarizada é quando a molécula apresenta um carbono assimétrico ou carbono quiral. E o que é esse tal de carbono assimétrico ou carbono quiral? O carbono assimétrico nada mais é do que um carbono que está ligado em quatro ligantes diferentes. Quatro ligantes diferentes. Olha, um átomo de carbono, ele faz sempre quatro ligações. São algumas coisas que os alunos confundem. Quatro ligações ele vai fazer sempre. Agora, ele pode fazer duas duplas, então ele vai ter dois ligantes. Uma tripla e uma simples, ele continua tendo dois ligantes. Ele pode fazer uma dupla e duas simples, ele vai ter apenas três ligantes. Agora, se ele fizer quatro ligações simples, ele tem quatro ligantes. Se esses quatro ligantes forem diferentes, eu tenho um carbono assimétrico ou carbono quiral. Isso faz com que o composto e a imagem especular dessa substância não sejam sobreponíveis. E isso causa uma diferença na interação com o plano da luz, com a luz plano polarizada. Pode ser desviado para a direita, pode ser desviado para a esquerda. Mas o pior de tudo é que isso tem uma interação diferente no seu organismo.
Biologicamente, as moléculas interagem de formas diferentes, ou seja, dependendo da posição em que os átomos estão ligados, eu posso ter reações adversas, por exemplo, para um medicamento, por exemplo, para um alimento. Então é muito importante o estudo desse tipo de isomeria. O que a gente se preocupa aqui na química é em identificar esses carbonos assimétricos. E dá uma olhada para essa nossa estrutura aqui, ó. Essa nossa estrutura, ela tem aqui um CH3, aqui um CH2, aqui um CH, aqui um CH3, aqui um CH2 e aqui um OH. Isso aqui é um álcool, esse álcool aqui é o 2-metil-butan-1-ol, e a gente vai analisar se nesta molécula, se nessa estrutura, apresenta, ou se nessa estrutura existe algum átomo de carbono quiral. O que a gente tem que olhar? Para algum átomo de carbono que tenha 4 ligantes diferentes. Olha só, esse carbono já tem 3 hidrogênios, já não tem 4 coisas diferentes ligadas nele. Esse tem 2, esse tem 3, esse tem 2. Ou seja, esses carbonos aqui eu não vou nem analisar. Por quê? Porque eles já não vão ter 4 ligantes diferentes mesmo, porque eles já estão ligados em 2 hidrogênios. Agora, olha para cá. Este carbono aqui está ligado num hidrogênio, num CH3, num CH2CH3 e num CH2OH. O que está dentro desses círculos laranja, alguma coisa é igual a outra? Exatamente igual a outra? Não. Se isso acontecer, então você está diante de um carbono quiral ou um carbono assimétrico. A gente faz um asterisco e diz que este composto apresenta isomeria ótica. E sempre que vier a perguntinha, sempre que vier a pergunta da isomeria, vai vir também a pergunta: quantos isômeros opticamente ativos existem e quantas misturas racêmicas ou quantos isômeros opticamente inativos? Isômero ativo é o isômero que desvia a luz para a direita ou para a esquerda. Agora você imagina que eu tenho uma mistura de isômeros que desviam para a direita e isômeros que desviam para a esquerda em quantidades iguais. A gente diz que é uma mistura equimolar. Se eu tiver 10 puxando para cá e 10 puxando para lá, o final das contas, o desvio é nulo. Então a gente diz que a gente tem uma mistura racêmica que não desvia a luz plano polarizada. E como eu posso calcular o número de isômeros? O Van 't Hoff nos trouxe uma fórmula muito simples para isso. Isômeros opticamente ativos, 2 elevado a n, onde n é um número de carbonos assimétricos. Isômeros opticamente inativos, 2 elevado a n menos 1. Agora é só a gente substituir na fórmula. 2 elevado à primeira, porque eu só tenho um carbono quiral, eu tenho 2 isômeros opticamente ativos, e 2 elevado a 1 menos 1, que dá 0, vai dar 1. Então você tem aqui uma mistura racêmica. Vamos fazer a de baixo aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Quais são os carbonos que você vai descartar nessa estrutura? Olha só, CH3 eu não vou analisar, CH2 eu não vou analisar, CH3 eu não vou analisar, CH2 eu não vou analisar e CH3 eu não vou analisar. Carbono com duplo eu também não vou analisar. O que sobrou para a gente analisar? Sobrou este aqui, este CH, e sobrou este CH. Vamos fazer aquela nossa análise padrão? Olha só, H, CH3, OH e tudo isso aqui. Ó, até invadiu aqui o isômero ativo. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso? A resposta é não para tudo. Então eu tenho 4 ligantes diferentes. Logo, eu tenho um carbono assimétrico ou um carbono quiral. Então eu vou fazer aqui um asterisco nesse carbono. Eu peguei a canetinha de outra cor aqui para a gente poder analisar esse outro carbono. Olha só, agora eu vou fazer de verde. O H é diferente do CH3, que é diferente do CH2, CH3, que é diferente desse mundaréu de coisa que tem aqui. Ou seja, tudo que está dentro do círculo verde agora também é diferente entre si. Então eu tenho mais um carbono quiral aqui. Quantos isômeros ativos eu tenho? 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4 isômeros ativos, e 2 elevado ao quadrado menos 1, 2 elevado à primeira, eu tenho 2 isômeros inativos, beleza? Aqui a gente fecha então a parte teórica. Vamos fazer um exercício para finalizar a aula? Considere os compostos abaixo. Então eu tenho 2 substâncias aqui desenhadas para você. Letra A. Indique as funções orgânicas. Então o que a gente vai fazer? Normalmente essas estruturas já estão copiadas na folha de resposta. Se não estiverem, você vai copiar da melhor maneira possível e vai indicar quais são as funções. Então aqui, ó, eu achei uma carbonila.
Nego com pressa já fala que é cetona, ou que fala que é aldeído. Eu achei uma hidroxila. Nego com pressa já fala que é um álcool. Mas se você analisar corretamente, isso aqui é um ácido carboxílico. Então, olha lá, é um ácido carboxílico. Aí, beleza, já achei a função da primeira estrutura. Cuidado para não falar que isso aqui é função. Isso aqui é um alceno, gente, não tem nada a ver, é uma ligação dupla. Esquece isso. Agora, olha aqui, ó, C-O. Aí o cara fala C-O-N, é uma amida. Calma, não tenha pressa. Olha aqui, aqui eu tenho uma carbonila entre dois carbonos, ou seja, eu tenho uma carbonila num carbono secundário. Isso aqui é característico de cetona. Lembra que para ser uma amida, o nitrogênio tinha que estar bem aqui do lado. O nitrogênio está aqui, ó. Essa característica, essa ponta aqui, vai me dar uma outra função orgânica. Qual que é a outra função que tem nitrogênio que não é amida? Isso mesmo, ó, é uma amina. Isso aqui ainda é uma amina primária, tá certo ou não? Por quê? Porque só um hidrogênio da amônia foi substituído. Então, letra A já foi, indique as funções. Ácido carboxílico, cetona e amina. Qual é o tipo de isomeria espacial em 1 e 2? Em 2, eu acho que está mais fácil, né? Olha só, a gente tem aqui, ó, a isomeria geométrica. Então, em 2, eu tenho a isomeria geométrica, não geométrica, geométrica. E aí eu te pergunto, qual que é esse isômero? É o isômero cis ou é o isômero trans? Vamos colocar os hidrogênios. Olha só, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Opa, estão do mesmo lado, então eu tenho aqui o isômero cis. Tá certo ou não? Professor, mas você nem analisou para ver se os ligantes eram diferentes? Porra, se eu tenho um H aqui e aqui eu tenho um carbono, eu já sei que são diferentes. Se eu tenho um H aqui e aqui eu tenho um carbono, eu já sei que são diferentes. Tá certo ou não? Maravilha? Então, olha lá. Em 2 eu tenho isomeria geométrica, e nesse caso do tipo cis. E em 1, eu não estou enxergando aqui. Vamos olhar. Ó, CH2, deixa eu colocar aqui, ó. CH3, CH2... CH3, C dupla e CH. Mas peraí, qual desses carbonos pode ser um carbono assimétrico? Eu acho que é esse aqui, concorda comigo? Então vamos lá, vamos ver se ele é mesmo. Ó, tem um CH2, CH3, tem um H, tem um CH3 e tem todo esse treco aqui. Alguma coisa que está dentro do círculo azul é igual? Não. Então aqui eu tenho a isomeria geométrica, a isomeria óptica, desculpa. Aqui eu tenho um carboninho quiral. Então eu tenho isomeria óptica em 1 e isomeria cis-trans no 2. Tá certo? Isomeria geométrica no 2. E aí ele pede para você fornecer a fórmula estrutural de um isômero funcional de 1. Olha só, se o 1 é um ácido carboxílico, lembra quais eram os isômeros, qual era a função isômero do ácido carboxílico? O éster. Parabéns! Então a gente vai desenhar um éster. O nosso éster tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então sempre que eu vou desenhar um éster, eu dou essa dica para os meus alunos, comece pela função C dupla O, O, C. No mínimo o éster tem que ter isso. Então eu já usei 2 carbonos, eu tenho que usar 5, agora usa a tua criatividade. Quer pôr mais 2 carbonos aqui? Então, ó, já usei 1, 2, 3, 4. Eu vou pôr mais um carbono aqui. Agora eu preciso completar com átomos de hidrogênio. Olha só. CH3, CH2, CH2, CH3. Quer ver se a fórmula é igual? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui, ó, o C5. Ó, 3, 5, 8, 10. C5, H10, O2. C5, H10, O2. Vamos contar daqui? 1, 2, 3, 4, 5. C5 também. 3, 5, 6, 9, 10. C5H10 também. C5H10O2. Ou seja, eu tenho compostos que são isômeros. E agora, como que é o nome deste composto aqui? Vamos lembrar a nomenclatura? A parte que tem a carbonila do éster para trás... Da parte da carbonila para trás, indo contra o heteroátomo, eu tenho a parte que termina com oato. Então, olha só, propanoato, olha lá, propanoato de, aí eu vou olhar para outra parte. Olha só, a outra parte, a gente tem 2 carbonos, propanoato
de etila. Então eu tenho aqui o propanoato de etila. Aqui eu tenho quem? O ácido 2-metilbutanóico. Ácido 2-metilbutanóico. Beleza? Tranquilo? Eu vou dar uma licencinha então para você poder copiar esse exercício e eu volto para dizer que mais uma aula de revisão aqui no nosso canal chegou ao final. Se você quiser assistir essas aulas completas de orgânica, estão todas lá no bloco 3, tudo muito bem explicadinho, cada função, cada tipo de isomeria, enfim, tem uma infinidade de aulas para você dar uma olhada. Se quiser só revisar os conteúdos, tá no lugar certo, é aqui para revisão de segunda fase da Unesp. Agora, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Se você achou essa aula interessante, por favor, clique no botão curtir. Se você puder, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. E se tiver dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Então vamos lá. Inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou. Eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau.